que estão aí conectados conosco nessa noite. Nós teremos uma noite poderosa com ensinamentos da palavra de Deus. Nós estamos aqui numa live promovida pelo Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema, em Campinas. Meu nome é Diego, sou um dos professores daqui dessa escola. Gostaria também de estar apresentando aqui os professores que estarão conosco hoje, falando sobre realidades da nova criação. Boa noite, pessoal, graça e paz. Meu nome é Leandro, também sou professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, aqui em Campinas. Creio que teremos um excelente tempo de aprendizado da palavra de Deus. Vamos meditar naquilo que a palavra diz acerca de sermos realidades da nova criação. Nós sabemos, e a Bíblia nos orienta, sabemos que o diabo ele sempre leva vantagem quando o cristão não tem o conhecimento revelado da palavra de Deus, não coloca esse conhecimento em prática. Então, fique atento, gere expectativa e nós teremos um bom momento juntos aqui. Olá, meu nome é Regis, graça e paz a todos. Também professor do Rema desde 2016 e para mim é um privilégio ainda mais falar dessa matéria. Essa matéria que eu lembro que a minha esposa começou a estudar no Rema e a primeira matéria que ela estudou foi essa. Ela chegava em casa com os olhos brilhando para falar de realidades da nova criação. E eu, nesse tempo, estava estudando, estava iniciando, na realidade, uma pós-graduação. E isso me fez vir para uma aula demonstrativa. E nessa aula demonstrativa foi o que me fisgou. Eu fechei a minha matrícula e comecei a fazer o Rema no ano de 2010. Então, eu tenho convicção que essa noite vai ser uma noite de transformação para você, assim como foi para mim no ano de 2010. Se apegue a essa palavra aí, com certeza, revelações virão para você. Aleluia, nós teremos um momento poderoso aqui. Eu peço que você, que já está conectado, não perca a oportunidade. Nós temos aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube. Se você quiser migrar do Instagram para o YouTube, você vai ter uma qualidade melhor aí para estar participando. E lembrando que nós vamos sortear hoje. Você pode ir lá no comentário do Instagram, seguir todas as regrinhas lá, para poder participar do sorteio. Estaremos sorteando o livro, esse livro aqui poderoso, Como Ser Guiado, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Esse é um livro maravilhoso do irmão Reagan, que ele é um dos livros que é de cabeceira para todo que estuda no Rema. É um livro que tem impactado muitas pessoas. Nós estaremos hoje sorteando esse livro e também as camisetas que também estão aqui, e vamos também sortear uma matrícula. Então essa é uma oportunidade para você participar. Você vai lá no Instagram, segue todas as regrinhas e você estará concorrendo no final dessa live a essa premiação. Quero também mostrar para vocês aqui, nós temos um material exclusivo do Rema, é um material didático que é um apoio para você, aluno, para você que ainda não é aluno. Nós te convidamos a participar das aulas que teremos também. Teremos aulas presenciais a partir de sexta-feira, e você que não é aluno, você estará apto a participar e conhecer também a escola pessoalmente. Temos aqui os módulos maravilhosos que vão te apoiar no ensino de 2 anos. O Rema, para quem não conhece, ela é uma escola interdenominacional, com 2 anos de duração, com 24 matérias. O grande diferencial do Rema é que é uma escola com a prática. Você vem para a aula, é ministrado por professores capacitados, ungidos pelo Senhor, e você tem a condição de sair já praticando aquilo que você aprendeu na aula. Vamos lá. Então, para começarmos, hoje nós vamos falar um pouco sobre realidades da nova criação, e eu acho que um dos aspectos assim, muito importante para todo cristão é entender todo o contexto bíblico, antes da criação, todo o projeto da criação, a queda, até chegar em Jesus, que é quem dividiu a história. Então existem muitas promessas e muitas coisas específicas para cada dispensação. E quando nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo, a dispensação que nós estamos vivendo, e isso nos ajuda a entender todo o contexto. Nós sabemos que nós estamos na era da igreja, essa dispensação da igreja, e nós vivemos todos os benefícios que recebemos em Jesus. Mas nós sabemos que existiu a criação e a queda, e nós queremos começar falando um pouco, antes da queda, a criação original, o que tinha no coração de Deus, e como Deus planejou
todo esse contexto para o homem. Nós sabemos que Deus colocou o homem em um ambiente de abundância, de plenitude, e o homem ele decidiu pecar. Mas nós gostamos de falar agora, queria que o Regis começasse a falar um pouco desse ambiente da criação, antes da queda do homem. Bacana, vamos lá então. É bom a gente ter esse entendimento da nossa origem. A origem do homem, de fato o homem não veio de uma explosão do nada que gerou nada, no final gerou um macaco, e do macaco gerou um ser humano. Então nós não acreditamos nisso porque nós acreditamos ser imagem e semelhança de Deus. É o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Nós precisamos entender quem nós somos, de onde nós viemos. Mas a Bíblia fala que a terra ainda era sem forma e vazia, e o Senhor pairava através do seu Espírito sobre a face da terra, e ele viu que dava para fazer algo ali. Ele tinha um projeto no coração dele que é da eternidade. Deus não tem começo, meio e fim. Eu sei que para muitos, ou para a maioria de nós, é algo que a gente não consegue entender porque a nossa mente é limitada. Mas Deus viu a possibilidade de um relacionamento com o ser humano. E em 6 dias ele começou a criar. Um dia ele foi criando tudo aquilo que tinha para o homem. A Bíblia fala que foi feito para o homem. Tanto é que no 6º dia ele decide fazer o homem. E ele dizia haja, e as coisas simplesmente começavam a aparecer, porque era pela fé que Deus tinha. Ele não tinha a dúvida que iria acontecer. No entanto, ao fazer o homem com sua própria mão, ele molda esse homem. E a gente vê que a única forma do homem gerar vida é quando ele sopra na sua narina. Deus sopra do seu próprio fôlego sobre a narina do homem. E aquele ser inanimado, então, gera uma vida. Deus criou tudo aquilo e colocou o homem no lugar do Éden, chamado de paraíso ou lugar de prazer, um lugar de perfeição, tem algumas traduções aí. Então Deus fez o melhor para o homem e colocou o homem, porque o projeto de Deus é esse, sempre foi esse, e nós vamos entender essa realidade, como que aconteceu o homem perder isso, e como vivemos essa realidade nova, como foi conquistado. Então Deus criou um mundo perfeito para o homem, e o homem tinha a responsabilidade de cuidar, de subjugar a terra, de dominar sobre os peixes do mar, sobre os animais terrestres. Então o homem tinha total domínio. No entanto, algo aconteceu, é o que nós vamos continuar aqui com essa história. Sabe, uma coisa muito interessante é que esse ambiente é um ambiente de total provisão, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, onde o homem, além de ter a provisão de Deus, ele tinha uma responsabilidade. Porque Deus disse para ele, olha, você vai cultivar, você vai cuidar, você vai dominar sobre todas as coisas, você vai subjugar sobre todas as coisas. E aí Deus colocou esse ambiente maravilhoso para o homem. Então, nesse ambiente não tinha doença, nesse ambiente não tinha medo, nesse ambiente não tinha falta, né? Mas o homem perdeu tudo isso e nós vamos falar sobre isso, né? Exatamente. A gente vê a bondade de Deus em toda a criação, né? É o plano original de Deus. A gente vê que Deus, ele sempre quis que o homem vivesse essa plenitude, tanto no seu corpo físico, quanto na provisão. E eu sempre gosto de dizer que Deus, ele cria todas as coisas para depois criar o homem. Eu sempre falo que é como um pai bondoso criando todo o enxoval para a vinda do filho. Como um pai natural, ele cria, ele vem, arruma todo o quarto, ele começa a comprar as roupas, ele não espera o filho nascer, para depois ele ver como vai ser as coisas, mas ele vem comprando as roupinhas, ele monta o berço, ele arruma e decora o quarto, tudo para o filho que vai chegar, né? E eu vejo muito Deus fazendo isso, ele providenciando o jardim, ele colocando todas as árvores frutíferas, ele colocando toda a provisão que o homem precisava, e daí, com tudo pronto, aí ele vem e fala, agora façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E depois nós sabemos que o homem ele viveu ali essa plenitude por algum tempo, mas Deus ele deu uma instrução para o homem. E sempre o homem ele nunca andou sem uma orientação. Deus não criou o homem e deixou o homem sem uma direção. E nós sabemos que Deus ele deu a instrução para o homem. E ele disse que daquela árvore que estava no jardim ele não deveria comer, do conhecimento do bem e do mal. Então o homem, ele sabia que ele não podia comer daquele fruto. E eu sempre falo, quando estou ministrando algumas matérias que é relacionada a isso, eu falo que essa árvore simbolizava o livre-arbítrio do homem. Porque o homem podia escolher o momento que ele quisesse, não estar mais em essa comunhão perfeita com Deus, e ele poderia desobedecê-lo. Ele era o livre-arbítrio do homem. E nós sabemos que o homem escolheu pecar. Queria que você comentasse um pouco dessa questão da queda.
A questão do livre-arbítrio é muito importante e acho que era uma dúvida de muitas pessoas, era uma dúvida minha também, né? Eu me questionava, bom, mas se Deus sabia o que iria acontecer, por que Deus deixou que isso acontecesse? Por que Deus deixou que Adão pecasse, né? O livre-arbítrio é muito importante, fazia parte da criação do plano original e faz parte da nova realidade em Cristo Jesus. Por que o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é um poder de escolha, é um poder de decisão. Se o homem, no plano original, e se o homem hoje não tivesse a opção de escolha, a adoração a Deus e o amor a Deus seria falso, não seria verdadeiro. Se Deus não desse para o homem, tanto no plano original como nessa realidade que nós temos hoje, o poder da escolha. Então, Deus colocou no homem o poder da escolha. Então, nesse ambiente de paz, nesse ambiente de provisão, nesse ambiente de alegria, também era um ambiente de obediência. Deus exigiu essa obediência do homem, não com o livre-arbítrio. E aí nós sabemos que o homem decidiu, ele escolheu pecar, ele decidiu pecar. Sabemos inicialmente que a serpente enganou Eva, mas Adão não foi enganado, porque Adão sabia das consequências. E aí nós podemos ver também um aspecto do caráter de Deus. O caráter de Deus é uma das matérias maravilhosas do Rema também, né? Da bondade de Deus, porque de antemão Deus avisou o que iria acontecer, né? Se tem algum ex-aluno meu ouvindo, eu sempre gosto de dar um exemplo, né, para falar da bondade de Deus. Eu falo assim, um bom pai e uma boa mãe, quando vai orientar um filho, se um pai fala o seguinte, olha, filho, tem aqui uma série de coisas, uma lista enorme do que você pode fazer. Na verdade, eu tenho expectativa que você faça, porque eu construí todo um ambiente para que você desfrute disso, filho. Então, olha, tudo isso daqui você pode fazer. Na verdade, eu quero que você faça, trabalhei para que você desfrute disso. Então, filho, isso aqui você pode fazer, é seu. Filho, tem algumas coisas aqui que você não pode, porque se você tomar essa decisão, se você optar por esse caminho, você terá prejuízo, filho, então não faça. Então, porque se você fizer, você será disciplinado. E aí normalmente eu faço uma pergunta para a sala ou para algumas pessoas. Um pai e uma mãe que orienta o filho dessa forma, que educa o filho dessa forma, é um bom pai, é uma boa mãe? Ou seja, de antemão ele diz o que pode, diz o que não pode e diz a consequência do que vai acontecer se o filho decidir optar em desobedecer. 100% das pessoas falam, não, puxa, um pai e uma mãe que educam seus filhos dessa forma são bons pais e boas mães. Eu falei, então, Deus fez exatamente isso. E muitas pessoas hoje ainda pensam que Deus não é bom. Mas Deus, né, Ele criou todo esse ambiente, deu ao homem para que ele desfrutasse daquilo, colocou responsabilidades no homem, e era necessário que ele obedecesse, e o homem optou por não obedecer. Nós sabemos das consequências terríveis que aconteceu, e Deus disse o que iria acontecer. O homem morreu ali espiritualmente, né? Nós não vamos entrar em todos os detalhes dos tipos de morte. A Bíblia vai falar sobre 3 tipos de morte. Se você quer aprender mais sobre cada um desses tipos de morte, matricule-se no Rema. Mas naquele momento, então, Adão, a morte espiritual fez com que ele se desligasse de Deus. Então, em um ambiente de paz, em um ambiente de alegria, em um ambiente de prosperidade, isso mudou radicalmente no momento em que Adão pecou, né? Ele viu, né? Os olhos se abriram, a Bíblia diz que ele percebeu que estava nu, ele correu para se esconder, ele pegou folhas de figueiras para se cobrir, e aí Deus vai ao encontro de Adão e fala, Adão, onde você está? Deus sabe de todas as coisas, né? Essa pergunta, Adão, onde você está, não era algo geográfico, né? Deus não queria saber onde Adão estava fisicamente, mas em outras palavras, parafraseando, era como se Deus, né, falasse, Adão, o que você fez? Nós não estamos mais conectados, nós não estamos mais ligados, porque você, Adão, justo, santo, deixou esta condição. Você agora é pecador, você agora tem uma natureza diferente da minha, nós não estamos mais conectados, nós não estamos mais ligados. E algumas coisas imediatamente começaram a acontecer. A Bíblia diz que Adão teve medo, foi a primeira vez que a Bíblia menciona medo, porque até então, nesse outro ambiente, não tinha medo, tinha alegria, paz, provisão, abundância, prazer.
A Bíblia diz, bom, Adão teve medo e se escondeu, ele teve vergonha e se cobriu, ele teve ali um senso de indignidade, um complexo de inferioridade, e ele se afastou de Deus. É algo muito perigoso, o pecado é muito danoso. Olha o que ele fez com que Adão se afastasse de Deus. Mas como assim Deus, né, o Criador de todas as coisas, esse ser tão bondoso, e Adão já tinha provado dessa bondade, então Adão teve vontade de se afastar de uma pessoa tão boa assim, a consequência do pecado, o dano do pecado. E nós sabemos o que aconteceu, não era mais possível, né? Porque luz e trevas não podem ter relação, elas não podem comungar. E por causa disso, houve a necessidade do homem ser, né, expulso da presença de Deus. Isso trouxe grandes consequências, porque nós sabemos que quanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais intimidade nós temos com aquela pessoa, mais nós conhecemos aquela pessoa. E agora o pecado fez com que o homem se afastasse de Deus, e aí nós vamos ver esse dano em todo o Antigo Testamento, o homem tendo uma visão míope e deturpada de quem era Deus, né? Ao ponto de Êxodo capítulo 20, né, o povo falou para Moisés, olha, vá lá, fale com Deus, e o que Deus falar para você, traga para nós e nós faremos, porque que Deus não fale conosco para que não morramos. Então olha a imagem que as pessoas passaram a ter de Deus por causa desse distanciamento, consequência do pecado. E muitas pessoas hoje ainda têm essa visão de Deus, de um Deus que é carrasco, de um Deus que mata, de um Deus que fere, porque simplesmente está afastado de Deus, né? Mas Jesus resolveu isso, a exata expressão de Deus, né? Quando eu falo um pouco, é uma outra matéria do Rema, caráter de Deus, eu até brinco com os alunos com uma frase que eu acho que marca, e eles conseguem perceber um pouco dessa questão, né? Eu sempre falo, a gente descobre no caráter de Deus, pelas escrituras, se realmente Deus é matador ou o homem que é morredor. Eu falo para eles assim, né? E a gente sabe que muitas pessoas com a queda, eles tiveram essa deturpação de quem era Deus, porque Adão, ele nunca teve medo de Deus. A Bíblia fala que essa relação era diária, esse relacionamento com Deus era diário, e Adão, claro, ele perdeu isso. E só trazendo uma ênfase naquilo que você disse, a questão do medo. Muitas pessoas falam que o medo é uma coisa boa, que o medo nos limita e nos coloca assim sob controle em algumas situações. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus não nos deu o espírito de medo. Sim. Então, o espírito de medo não deve fazer parte dessa realidade da nova criação. E a Bíblia também é clara, como você citou, que o primeiro lugar onde o medo é citado é como resultado da queda. Outra coisa maravilhosa que você estava citando aí é que Deus nunca nos deixou sem um trilho, sem uma palavra para podermos andar. A palavra é clara, do começo ao fim nós já temos tudo escrito. Por isso a importância de estudar as escrituras, porque nós só podemos viver aquilo que nós conhecemos. Sim. E a Bíblia também fala, por exemplo, da questão do julgamento. Muitos falam, mas como será o julgamento? A Bíblia já diz como vai ser o julgamento. Nós seremos julgados por aquilo que já foi dito, pela própria palavra. Então o que está na palavra é o que nós seremos julgados por aquilo que Deus já disse. Agora eu queria que o Regis falasse um pouco sobre essa questão do resultado da queda. O homem desobedece, ele se afasta de Deus. Eu acho que isso já é o início, ele se esconde de Deus, tem medo. Mas nós sabemos que existe uma consequência muito grande depois dessa queda, da desobediência, que o padrão era a obediência. O homem escolheu a desobediência, isso teve uma consequência. Bem séria, né? Não foi uma consequência simplesmente natural, mas principalmente a questão espiritual. E eu gosto de entender essa passagem, quando fala de medo principalmente, que muitas pessoas têm dúvida, o que é temor? As pessoas acreditam que temor é ter medo, mas temor não é ter medo, é ter respeito pela pessoa de Deus, pela soberania de Deus, por saber quem Deus é. E as pessoas falam, mas temer a Deus é ter medo de Deus? Não. O medo veio porque o homem não temeu a Deus. Muitas pessoas falam porque o que o homem fez lá no Éden foi desobedecer. Desobedecer foi secundário. O primeiro pecado que o homem cometeu foi não temer a Deus. Um Deus que ele conversava todos os dias, um Deus que se relacionava todos os dias, um Deus que falava com ele face a face. Deus é espírito, não sabemos como, né? Mas Deus falava com ele todos os dias na virada, e o homem então decide não temer a Deus. Ou seja, não acredita no que você está falando, Deus.
porque o diabo conseguiu convencer que não vai ser bem assim, você vai ser igual a Deus. Então não tema a Deus. Mas quando o homem caiu, o pecado entrou, a primeira consequência foi essa, o medo. Mas tinha mais consequência. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou que certamente morrerá. E essa morte, ela acontece, primeiro, uma morte de um animal. O homem até então não tinha sangue derramado, e Deus faz então algo, uma pele para cobrir o homem. O primeiro sacrifício de animal está ali. Então os animais serviam agora como encobrir aquele pecado do homem. Mas mais do que isso, o homem não poderia mais ficar naquele jardim, lugar de paraíso. E Deus em Gênesis 3,15 vai ter uma conversa com o homem, com a mulher e com a serpente. A serpente que enganou, que era o próprio Satanás. E para o homem ele falou, do seu suor agora a terra dava tudo para você. Você só tinha que cultivar e receber dela. Mas agora vai ser do seu suor, vai ser do trabalho duro. Agora vai ter espinhos, vai ter abrolhos, vai ter coisa no meio dessa plantação que você não vai poder comer e vai te machucar. Então a primeira consequência é essa, o trabalho duro, o trabalho pesado, e você vai se machucar, você não vai ser tão fácil. A terra não vai dar mais isso para você. Para a mulher, ele falou, você vai ter agora dores no parto. Não era para ser assim. Mas você vai ter dores no parto, e agora você não vai ser submissa ao homem, você vai seguir as ordens do homem. Diferente de submissão que nós vamos ver na nova realidade. Mas a mulher tinha que seguir as ordens do homem. Porque foi uma consequência, ela desobedeceu, e para a serpente falou, você vai comer do pó da terra, você vai rastejar agora. Só que a promessa de toda a Bíblia, a partir de Gênesis 3,15, a Bíblia foi escrita a partir de tudo isso. Até aqui nós temos a história da criação até a queda, mas Gênesis 3,15 é toda a Bíblia acontecendo agora. É a promessa que nós vivemos e estamos vivendo até agora. Que ele fala assim, olha, serpente, além de você comer o pó da terra, vai vir um nascido dessa mulher que você enganou. Um homem, e dessa mulher vai vir uma semente, e vai pisar a sua cabeça, mas você vai ferir o seu calcanhar, não vai ser sem preço. Estava falando do próprio Jesus, porque Deus não é pego de surpresa, Deus sabia que tudo iria acontecer, como o pastor Leandro falou, e nós vemos lá, então, essa promessa, virá um que pisará a cabeça da serpente. A gente sabe, quando pisa a cabeça da serpente, o que acontece? Ela morre. Quando ela pica, tem um ferimento, mas não vai ser letal. E o que ele estava remetendo isso? Jesus viria, pisaria, mas seria ferido. O sacrifício da cruz. Existia um preço a ser pago. Existia algo para resgatar aquilo que Deus tinha dado para o homem e ele entregou para o próprio diabo. Mas existia um tempo até que isso acontecesse. E esse tempo foi dessa conversa com Deus até Jesus vir e cumprir o seu sacrifício, para a gente começar a viver a realidade da nova criação. Então a consequência foi sofrimento, dor, doença, morte física, vai sair do seu local de paraíso, de provisão, de tudo que você tem ali, e vai ficar longe de Deus, até que venha um para resgatar esse acesso novamente. Algumas das poucas consequências que nós falamos aqui, mas que trouxe inúmeros danos para a humanidade. Uma coisa interessante é o princípio de legalidade estabelecido por Deus aqui, porque o homem que caiu, a queda do homem, esse homem ele tinha uma qualidade. Até então era um homem justo, um homem santo, né? E esse homem perdeu o domínio. Esse homem entregou o domínio a Satanás pela desobediência, né? Então também durante algum tempo da minha vida eu pensava assim, bom, mas se Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, por que ele não resolveu isso? Por que Ele não aniquilou Satanás? Justamente porque Ele deu esse poder e esse domínio ao homem. Então tem um princípio de legalidade aqui. Então o homem deveria resolver agora esse problema. Por isso Jesus veio como homem para resolver esse problema. Nós vamos ver por toda a Bíblia princípios de legalidade, né, do seu caráter, da imutabilidade, ele não mente. Então ele estabeleceu esses princípios, e esses princípios, eles regem, né, a nossa vida até nessa nova criação. Nós vamos falar mais sobre isso também. Nós citamos aqui a questão do domínio, né? E quando Deus faz, Ele fala, domine sobre todas as coisas. Essa era a posição do homem, era de domínio sobre todas as coisas. E é esse domínio e essa posição que Ele entrega a Satanás. E muitos podem pensar, mas então quer dizer então que Satanás é que rege todo esse sistema do mundo? Sim. Então isso já, a gente não consegue dar todos os detalhes, mas já mostra que existe um Deus desse século, e Satanás é o Deus desse século, e ele que está em todo o sistema. Muitos dizem que Deus está no controle
Não, Deus controla as pessoas através da sua palavra, mas o domínio foi entregue para Satanás. Tanto que, quando Jesus é tentado por Satanás, ele vem do deserto e Satanás vai tentá-lo. Uma das coisas que Satanás mostra para ele são todos os reinos. E Satanás diz, né? Ó, todos esses reinos me foi dado. Por quem? Foi lá na queda, que o homem decidiu entregar livremente, pelo seu livre-arbítrio. Então, o diabo passa a dominar sobre a humanidade por conta dessa própria legalidade. Mas nós vamos ver um pouco à frente que essa condição, ela veio até o cumprimento de Gênesis 3,15. E João começa a falar sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em João 1, ele vem falando, né, do verbo, e esse era o cumprimento. É algo maravilhoso. Eu fico imaginando as pessoas que viviam naquela época, que eles tinham os profetas, eles tinham as promessas, eles sabiam do Messias, mas quando João Batista, ele fala que ele veio abrir o caminho, e quando ele detecta Jesus andando na terra, e ele vê o cumprimento andando na terra, e ele olha para Jesus e fala assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, fazendo referência do sacrifício de cordeiros, de animais, que o povo vinha fazendo constantemente, mas era um sacrifício ineficaz, porque ele só encobria os pecados, ele não resolvia o problema da redenção do homem, porque era o homem que iria pagar o preço. Então ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, não mais encobre, mas que tira o pecado do mundo. Ele fazendo já a referência daquele que veria então resolver o problema causado pelo primeiro Adão, e agora então estava entrando em ação o último Adão, né? Quero que você fale um pouco sobre isso, sobre essa Jesus na terra, falando que ele era o Messias e mudando essa condição do ser humano para essa realidade da nova criação. Eu acho legal que quando Deus fez o homem, a Bíblia fala que ele se tornou um ser vivente. O primeiro Adão foi um ser vivente, mas quando ele vem Jesus e cumpre tudo o seu propósito, fala, ele se tornou um espírito vivificante e deu esse espírito para nós. O que é um espírito vivificante? Antes era um ser vivente criado pelo próprio Deus, mas agora ele tinha o poder de gerar vida, o poder de gerar transformação, o poder de tirar as pessoas agora das trevas, porque o sacrifício foi feito através daquilo. O primeiro homem não podia fazer nenhum tipo de sacrifício. Então nós vemos Jesus agora como esse espírito vivificante. Essa realidade é essa. Ele falou: olha, agora eu estou colocando, eu até vou fazer o sacrifício, eu vou ascender aos céus, mas na hora que eu ascender aos céus eu vou deixar um com vocês, que é o Consolador, o Espírito Santo. Em João 14,16, conversando com os seus discípulos, que é um igual a mim, exatamente igual a mim, e vocês continuarão através do meu nome gerando vida onde quer que vocês forem. Vocês podem pôr as mãos sobre o enfermo, eles vão ser curados. Vocês podem falar novas línguas, vocês podem ser perseguidos, pode ficar tranquilo que eu estou cuidando de vocês, porque eu sou aquele que conquistou. Então Jesus falou: olha, tudo que eu conquistei, eu estou deixando para vocês agora, que são a minha igreja. A igreja do Senhor ganhou toda essa autoridade, todo esse poder. É o resultado desse homem que viveu. Ele não apenas foi um ser vivente, mas o segundo Adão se tornou um espírito vivificante e deixou isso para nós, que somos a igreja do Senhor, que continuamos a obra que ele falou que iríamos continuar, até obras maiores do que ele fez, e podemos ainda usufruir de ver vidas sendo geradas através da palavra e do nome de Jesus, mas através de quem? De mim, de vocês, de você, que ousa, que acredita naquilo que o Senhor fez, e por temor nós vamos e ver o milagre acontecer. Os sinais acompanham aqueles que creem. Então é isso que o Espírito vivificante traz em nós e gerou em nós através de Jesus. Aleluia. Colossenses diz que existia um escrito de dívida que constava nas ordenanças, e que Jesus ele vai lá, pega esse escrito de dívida, que era toda a conta que nós precisávamos pagar, crava ele na cruz e faz do diabo um espetáculo público, triunfando nele na cruz, e fala que ele foi feito de fato esse espetáculo público, dizendo que tanto o céu, a terra, debaixo da terra, até os demônios que o seguem sabem que ele já foi vencido na cruz. Isso nós sabemos que quando o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, que era o preço, a história da humanidade muda completamente. Em 1 Coríntios 5,17 diz: e agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, dizendo essa realidade que agora nós temos em Cristo. As coisas velhas se passaram, e ele disse que não foram feitas algumas coisas novas, mas diz: e tudo se fez novo. Eu queria que você comentasse um pouco
ou algumas coisas, porque a gente não tem como falar desse tudo, mas de algumas coisas que foram feitas novas. Porque, de fato, uma das coisas que nos é ensinado nesse versículo é que as coisas velhas se passaram. E nessa nova criação, nessa nova realidade, ou nessa nova vida que recebemos em Cristo, uma das coisas maravilhosas que as pessoas esperavam, e que hoje nós ouvimos largamente, às vezes não temos noção, porque nós já nascemos nessa dispensação, que é de perdão de pecados. O perdão não existia, mas os profetas diziam que vai vir um que ele vai perdoar pecados. Ele não vai apenas encobrir, mas está dizendo de, cara, ele vai perdoar agora. É algo que vai ser apagado, que você vai passar de um pecador para alguém justificado através de Jesus. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem um aspecto, é claro que tudo isso é espiritual, mas tem um aspecto natural que nós conseguimos entender, que é a redenção. O que significa a palavra redenção, né? Muitas vezes nós falamos, puxa, a redenção em Cristo, Ele é o nosso Redentor, Ele é nosso Redentor. A redenção, o que é a redenção? A redenção é um resgate pelo pagamento de um preço. Então, aquilo que Jesus fez foi um ato legal. Na matéria justiça de Deus, ela vai abordar esse aspecto da realidade da nova criação sob um olhar até jurídico e legal. Ou seja, aquilo que Jesus conquistou para nós e por nós foi algo legal. Existia, como você disse, existia uma dívida, um escrito de dívida, e alguém deveria pagar. Não era qualquer pessoa que deveria pagar, porque os sacrifícios na antiga aliança, e o autor de Hebreus, quase que a carta de Hebreus inteira, ele faz esse contraste, essa comparação, da ineficácia da lei. A lei tinha, sim, uma eficácia para uma dispensação, mas ela não resolvia o problema, não mudava a natureza, não transformava a vida, não fazia alguém ser portador do Espírito Santo, e ele faz esse contraste com Jesus, que fez o sacrifício verdadeiro, não mais sangues de animais, mas sangue do Filho, sangue do justo, sangue do Cordeiro de Deus. Então esse preço que foi pago, a redenção foi paga, foi um preço alto, foi o sangue de Jesus. E aí voltamos lá para o plano original. Bom, lá no plano original o homem tinha paz, o homem tinha alegria, o homem tinha total provisão, o homem tinha relacionamento com Ele, e esse versículo maravilhoso de 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo é uma palavra muito ampla, tudo se fez novo mesmo. Infelizmente, muita, não sei dizer se é a maioria, mas uma parte da igreja ainda não tem essa revelação do sacrifício de Jesus, dão muito mais ênfase ao pecado de Adão e as consequências do pecado de Adão, do que o sacrifício, do que a redenção em Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que, um pouquinho para frente, 2 Coríntios 5, versículo 21, diz que Jesus, se fez pecado em nosso lugar, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que através do sacrifício de Jesus, nós só fôssemos feitos justiça de Deus. Essa palavra justiça significa o quê? Alguém que está em conformidade com uma lei. Isso é o aspecto legal. Então, justiça, uma pessoa, se fez justiça, ela está em conformidade com uma lei. O que a lei dizia é pecador. Agora, o que a justiça de Deus diz é justo, é santo, não é mais pecador. Então, um outro problema de boa parte da igreja é entender ou pensar que quem nasceu de novo ainda é pecador. Bom, a Bíblia diz, Tiago diz que Deus ouve a oração do justo, não diz que ouve a oração do pecador, diz que os justos herdarão. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos que é considerado uma carta de alforria, é a carta da justificação, ele diz que alguém sem Jesus, ele era escravo do pecado e não tinha como mudar essa condição. Agora, em Jesus, uma pessoa que recebe Jesus, ela deixa de ser escravo do pecado. E ele vai dizer, quando éramos pecadores, nós éramos escravos do pecado. Agora, essa nova realidade, essa nova criação, sermos uma nova criação, uma das realidades dessa nova criação é, nós não somos mais pecadores, nós somos justos. A Bíblia é muito, muito simples nós entendermos. A Bíblia diz, no livro de Efésios, que nós estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Romanos diz que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e por causa disso nós estamos assentados com Ele. Será que um pecador está assentado com Jesus nas regiões celestiais?
Será que Deus ouve, né, a oração de um pecador? Será que um pecador tem a autoridade para usar o nome de Jesus? Não, apenas um filho, quem é justo, quem é santo, tem autoridade para usar o nome de Jesus. Então, mais uma vez, boa parte da igreja, não sei dizer se é a maioria não, ainda dá mais ênfase ao pecado de Adão. E se diz, né, acha que é uma humildade se colocar numa posição de pecador. Puxa, eu sou indigno, eu sou pobre pecador. Isso é uma realidade da natureza caída. Nós vamos lembrar que Pedro, antes de Jesus morrer e nascer de novo, Pedro, na pesca maravilhosa, depois que Jesus deu a ordem, ele pescou aquela quantidade maravilhosa de peixes, e ele viu que aquilo era espiritual, ele falou para Jesus, olha, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Então, o pecador tem medo de Deus. Então, o pecador, ele fica longe de Deus. O pecador não teme a Deus, mas tem medo de Deus. O pecador não honra a Deus, o pecador não obedece a Deus, o pecador tem apenas medo de Deus. Agora, um justo, aquele que nasceu de novo, um filho, a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Regis falou dessa maravilha que é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que esteve com Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, hoje este mesmo Espírito habita em nós. Habita em pecadores? Não. Habita em justos, habita em santos. Puxa, mas eu sou santo? Sim, porque a Bíblia diz que nós agora fazemos, Pedro diz isso, que agora nós fazemos parte, nós somos participantes da natureza divina. Gosto muito do que João fala, que neste mundo nós somos como Jesus é. Isso para mim foi uma grande revelação. Nesse mundo somos como Jesus é. A oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, né? Ele orando por nós, orando pelos discípulos e por aqueles que creriam nele, ele fala coisas maravilhosas. Ele fala, por exemplo, Pai, que eles estejam onde eu estou. Um pecador não pode estar onde Jesus está. Pai, que eles tenham a plenitude da minha alegria. Um pecador não pode ter a plenitude da alegria de Cristo, porque Jesus não tinha pecado, ele não era pecador. Ele, enfim, não andava em medo, ele não tinha nenhum problema, qualquer situação, né, para as pessoas pareciam ser situações impossíveis e de desespero, mas porque o Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha relacionamento com o Pai, ele simplesmente podia resolver todas as coisas. Ele disse que aquilo que ele fez, nós poderíamos fazer, e poderíamos fazer coisas ainda maiores. Então a Bíblia vai nos dizer muitas coisas que nós somos. Nós somos justos, nós somos santos, somos mais do que vencedores, somos embaixadores, somos peregrinos aqui porque somos cidadãos dos céus, né? Para fechar essa parte, porque é muita coisa, né? Eu gosto muito daquilo que Pedro diz, nós somos raça eleita ao sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Um pecador não é nação santa, não pode ser sacerdócio real. Então, nós somos justos, nós somos santos, e essa é a nossa condição. Como justos que somos, né? Uma definição de justiça de Deus é estar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, né? Chamando Deus de Pai como Ele é, como se o pecado nunca tivesse existido. Essa é uma realidade da nova criação. Glória a Deus. Pecadores não entram no céu, né? Não. Às vezes, como você disse, uma falsa humildade. E no Rema, você que está fazendo Rema, e você que vai fazer um dia ainda, ou ainda esse ano dá tempo, você vai ouvir muito sobre isso, que humildade é acatar o que Deus diz. E Deus disse que Ele nos tornou santos. Paulo, ele não escreve aos pecadores. Todas as cartas, já no Novo Testamento, você vai ver as cartas que Paulo escreve, ele sempre escreve aos santos. E isso é uma marca da nova aliança. Somos santos, somos perdoados. Então nós não somos pecadores, nós somos santos. Que podemos pecar? Sim, podemos pecar. Mas João escreve que ele escreve essas coisas para que não pequemos. Mas se pecarmos, temos o advogado junto ao Pai. E também diz que se pecarmos, nós podemos pedir perdão e Ele vai nos justificar de toda a injustiça. Alguém que é justificado de toda a injustiça se torna como justo novamente. Não é isso, Região? Sem dúvida. Acho que um ponto que a gente precisa levar em consideração é que aquela palavra de Deus para Adão, se pecar, vamos colocar assim, certamente morrerá, comer da árvore era pecar. Para você deixar de cumprir pecado, nada mais é do que você deixar de cumprir
aquilo que Deus pediu para fazer, de alcançar o alvo. Em Romanos, que é Novo Testamento, Nova Aliança, nós temos a mesma direção. O salário do pecado continua sendo a morte. Então, continua sendo a morte. E é importante as pessoas entenderem isso, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E essa separação, de fato, faz a gente ficar longe dele. Não tem como você ser um santo pecador. Não combina santo pecador, porque um é o oposto do outro, porque santo é separado para o uso exclusivo e serviço do Senhor. Pecador justificado. Pecador justificado, tem um monte de nome que as pessoas dão, mas nada mais é do que uma muleta para tentar encobrir aquilo que está fazendo de errado. Se torna convencido pelo diabo que aquilo lá não vai dar nada. Eu sempre falo, existe o demônio, não vai dar nada. Existe um demônio com esse nome, não vai dar nada. Fica tranquilo, pode fazer. Cada um tem um jeito. Esse tipo de situação, a gente vê muitas pessoas sendo enganadas. Não entendem o sacrifício de Jesus, não entendem que tem agora a capacitação. Eu quero falar um pouquinho da graça, né? Pulando um pouquinho, mas a graça é importante a gente falar sobre isso. Porque as pessoas acreditam que a graça é algo que é só porque tirei você do inferno e coloquei você no céu. Mas a graça é muito mais do que isso. Nessa nova dispensação que nós vivemos agora, lembrando, a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. O mundo é dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus. É dividido entre rituais e a graça. A graça é o que nós dizemos que é o favor imerecido do Senhor. E a graça, ela é muito mais do que nos tirar da condenação do inferno e nos colocar na vida eterna. Ela é capacitadora para não errarmos mais. Ela é capacitadora para dizermos não para o pecado. Ela é capacitadora para nós irmos e fazermos coisas que naturalmente nenhum ser humano poderia fazer. O que depende de nós é termos esse espírito que nós falamos lá no começo, que Deus não nos deu o espírito de covardia e de medo, mas nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez, de amor e de equilíbrio. E tudo isso está na graça, está nesse favor imerecido do Senhor, está em a gente poder, de fato, fazer aquilo que naturalmente não fazíamos, mas pelo nome de Jesus poder fazer. E se apegar a isso é entender que o pecado faz separação. E para quem está nos ouvindo, eu indico, hoje ainda, aproveita acabando a live aqui, leia as 3 cartas de João, 1º, 2º e 3º João. Ele vai falar a respeito de pecado, ele vai falar a respeito do amor, ele vai falar a respeito de quem nós somos agora. Ele faz mesmo que um resumo de tudo que a gente está falando aqui. Do pecado faz separação, mas o arrependimento eu falo. Se tem algo que deixa o diabo endemoniado, né? Vamos falar assim, é ele entender que a sentença dele já foi dada. Ele não pode mais se arrepender. Ele não tem mais essa condição, porque lá no céu, quando ele foi lançado de lá, falou, você vai lá para a terra, mas já tem um script escrito a seu respeito. Deus não é pego de surpresa, Apocalipse já está escrito, nós sabemos que o diabo vai ser lançado no inferno, depois do inferno vai ser lançado no lago de fogo, a gente sabe da sua sentença. E o que o diabo está fazendo agora é tentar convencer as pessoas, da mesma forma que ele convenceu Eva, e Eva convenceu Adão lá no paraíso, de que o pecado não separa, de que não precisa se arrepender não, porque Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, é só você, de alguma forma, falar, desculpa aí Deus, e Deus vai te perdoar e você vai para a eternidade. Não. Existe algo que a graça capacita, que é ficar longe do pecado, e o arrependimento é algo que nós precisamos praticar todos os dias. Arrependimento é aquilo que a gente, não é um remorso. A gente sabe que tem duas coisas, separação, e precisa entender. A Bíblia fala que Judas, quando ele traiu Jesus, o que ele teve? Remorso. E o seu remorso fez ele se matar. Ele se enforcou. Mas da mesma forma, Pedro traiu Jesus. Negou Jesus por 3 vezes. E a consequência de Pedro foi que quando Jesus encontra com ele, mesmo ele não querendo encontrar com Jesus, Jesus conversa com ele, então ele se arrepende. E ele negou Jesus porque ele tinha medo de morrer, como Jesus iria morrer, crucificado. E a história nos conta que esse mesmo Pedro que negou Jesus, depois dessa conversa, agora ele se arrependeu. E ele então pregou, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. E fala que quando Pedro foi morrer, ele morreu crucificado da forma como ele fugiu. Mas ele falou assim, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu, então me crucifica de cabeça para baixo. Isso é arrependimento. É alguém que se sentiu capacitado, ele não entendia quem ele era, mas quando Jesus teve aquela conversa com ele, ele entendeu quem ele era, ele não teve remorso. Ele até tentou fugir, depois que ele traiu Jesus, negou Jesus. Mas Jesus nessa conversa fez mostrar para ele que ele tinha arrependimento. É o que cabe a todos nós hoje. A realidade da nova criação nos dá essa oportunidade de como aquele ladrão que estava na cruz, no último instante,
Ele conseguiu, teve essa palavra de reconhecer Jesus e ir para o céu. Agora, nós como filhos de Deus não temos que ficar brincando, que eu conheci pessoas que eram assim, conheci um jovem, que ele falava assim, eu vou viver minha vida, vou curtir, ele foi cristão desde da sua infância, chegou na sua adolescência, ele falou, agora eu vou curtir, e depois, quando eu curtir tudo que eu tenho que curtir, eu volto. Esse jovem morreu com 19 anos, afogado na minha frente. Acredito que não deu tempo dele se arrepender. Não sabemos o dia do amanhã, não estou falando que ninguém vai morrer, mas não dá para brincar com o pecado. Quem brinca com o pecado, corre o risco de amanhecer no inferno. É uma frase pesada que eu ouvi, mas quem vive a realidade do Senhor, vai viver a plenitude todos os dias, e uma vida eterna, plena, vivendo, usufruindo do melhor que tem. É só se arrepender. Você falando da história de Pedro, um dos versículos que eu amo na Escritura, é quando Jesus, ele já ressurreto, ele vai chamar os discípulos, e nesse momento ele chama, né? Ele pede especificamente, o único que é chamado pelo nome é Pedro. Ele fala, manda chamar os discípulos e a Pedro. Eu tenho certeza, apenas conjecturando aqui com o que as Escrituras diz, mas eu acho que se Jesus não chama ele pelo nome, era uma oportunidade ali que Jesus estava dando para ele, de arrependimento. E a gente sabe que foi o caminho do arrependimento que colocou Pedro como um dos fundadores da igreja ali, e viver como ele viveu toda a história em Atos. E acho que o grande engano, e na verdade é a maneira que o diabo trabalha com engano sempre, e ele sempre tenta colocar a condenação, e esse é um aspecto da realidade caída, de condenar, de falar, colocar na mente das pessoas que não tem mais jeito, que Deus não quer nada com ela, que ela já errou demais, e qualquer outra coisa desse tipo. E Jesus, ele chama Pedro, mesmo depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, chama ele pelo nome. E o próprio Jesus continuou acreditando no ministério de Pedro. Isso nos mostra o poder do arrependimento, que colocou Pedro no curso novamente. Isso nos mostra que o arrependimento pode nos colocar no trilho, sempre, porque é a realidade da nova criação, como você disse. Satanás, ele está condenado, mas todo ser que ainda está respirando, ele tem a oportunidade de arrependimento e entrar novamente no trilho da redenção, da justificação e dos planos de Deus. Isso é algo poderoso, poderoso. Nós nunca podemos aceitar. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, mas ele não nos condena do pecado. O acusador é o diabo. É claro que a própria palavra, ela nos julga, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas o caminho do arrependimento, ele sempre vai nos justificar e nos colocar na posição de justos, filhos, herdeiros, curados, sacerdócio real, tudo que o pastor Leandro já disse aqui. E um dos aspectos também que eu gostaria de tocar um pouco aqui, é na questão da cura, a cura divina, ou a saúde divina, melhor dizendo, porque o primeiro aspecto da realidade da nova criação, não é a cura, mas sim a saúde, andar em saúde divina. E a cura é se ocorrer no meio do caminho, nós temos autoridade, que também nos foi dada, esse domínio, essa autoridade que foi dada por Satanás, por Adão, foi restituída para a igreja em Jesus. Jesus, ele diz, né, que ele recebeu um nome, que está acima de todo nome, de toda doença, de toda enfermidade, de todo nome que se possa referir, e ele dá à igreja, ele diz que esse domínio, esse poder, ele devolve à igreja. Hoje nós temos então, na realidade da nova criação, autoridade sobre potestades. Nós não temos autoridade, a autoridade que temos não é sobre pessoas, mas é sobre demônios, sobre potestades, sobre o reino espiritual. E a Bíblia fala em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não seremos, nós fomos, porque isso aconteceu quando Jesus se sacrificou. E eu queria que você citasse um pouco essa questão da autoridade, e sobre essa questão da autoridade sobre as doenças, o que mudou. Muitas pessoas falam de Isaías 53, que está no Antigo Testamento, né? Sabemos que é uma profecia sobre Jesus, e Pedro vai falar sobre isso em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, citando Isaías capítulo 53, né? Que Jesus, muitas pessoas conseguem entender e ter fé,
muito rapidamente para aceitar o sacrifício vicário de Jesus, a obra de Jesus em relação à vida eterna, em relação ao perdão dos pecados, em relação ao quem então aceita Jesus passa a ter o seu nome escrito no livro da vida e tem direito à vida eterna. Mas nós sabemos que a palavra salvação, ou do grego sozo, tem muitas outras coisas, né? Então nós voltamos mais uma vez lá para a criação, para o plano original. Adão e Eva não tinham doença. Então, a saúde divina é um direito dessa nova criação, em Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz em Atos que Jesus ele andou por toda a parte, Atos 10, versículo 38, que ele andou por toda a parte, desfazendo as obras do mal, curando a todos os oprimidos, porque o Espírito Santo era com ele e a unção estava sobre ele. Então, Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, né, se esvaziou de toda a sua divindade, que ele veio como homem, foi obediente até a morte de cruz, e por isso ele recebeu um nome que está acima de todo o nome. E aí Jesus, falando dessa autoridade que ele recebeu, ele diz, olha, todo o poder me foi dado. E aí ele enviou a igreja, ele deu esse poder à igreja. E ele falou assim, ó, tudo que eu fiz você pode fazer também. Então vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão expulsar os demônios, mesmo algo mortífero acontecer e ingerir, você não terá dano nenhum. E a gente pode observar isso no livro de Atos, os discípulos exercendo essa autoridade no nome de Jesus, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, né, e falando a palavra, declarando a palavra, essa autoridade em ação, essa autoridade em operação, curas acontecendo. Então nós temos essa autoridade, né, para bloquear, eliminar a cura no nosso corpo, porque a doença é uma consequência do pecado. Se nós hoje, quem recebeu Jesus, quem está em Cristo, é uma nova criação, não é mais pecador, é justo, então tem um princípio da legalidade agora aqui. Bom, então a doença não tem mais legalidade sobre os filhos, porque os filhos agora não são mais pecadores. Os filhos agora não têm a natureza diabólica, os filhos agora têm a natureza divina. Então o diabo não tem legalidade de colocar doença em quem é filho. Então, se quem é filho se posicionar e exercer a autoridade, essa doença ela vai simplesmente embora, e também a autoridade para impor as mãos sobre qualquer enfermidade e declarar em nome de Jesus a cura daquela pessoa. Então, essa posição de autoridade é uma posição muito importante. Tem um aspecto aqui, né, que no Rema é muito falado e ensinado, que é o aspecto da substituição. Então, Jesus, né, sobre ele, a Bíblia diz que sobre ele todas as doenças e todas as enfermidades foram lançadas. Isaías 53. Então, se foram lançadas as doenças e as enfermidades sobre Jesus, quer dizer que Jesus pagou o preço da doença e da enfermidade. Ele pagou o preço do pecado e pagou o preço de todas as consequências do pecado. Uma consequência do pecado, doenças e enfermidades. Então, se Jesus pagou essa conta da doença e da enfermidade, então nós, como filhos, o diabo não tem mais legalidade sobre nós. E aí tem uma outra questão bem importante que no Rema, né, nós falamos muito, que é o aspecto legal e o aspecto vital. O aspecto legal é aquilo que nós temos de direito. Então, saúde divina é um direito que Jesus conquistou por nós na cruz. Agora, são todas as pessoas que vivem, que têm a experiência de andar em saúde divina? Não. Só aqueles que se apropriam pela fé. Tem que ser pela fé. Então, aqueles que creem, né, na obra de Jesus e creem naquilo que a palavra diz, o diabo ele tem aprisionado muitas pessoas pelo engano. Então, aquele cristão que ele não entende isso, ele tem um pensamento ainda equivocado, que Deus ele pode ensinar alguma coisa através da doença. Nós sabemos que a fé ela está limitada ao conhecimento. Então, se um cristão pensar, o irmão Reagan tem um livro, ele é fininho, eu sempre menciono esse livro, Pensamento Certo, Pensamento Errado, mas é assim, aquilo que alguém pensa é aquilo que está no coração, é aquilo que vai habitar a sua mente, é aquilo que vai habitar os seus lábios, ela vai ter o resultado daquilo. O apóstolo Paulo diz, né, em 2 Coríntios capítulo 4, que criei por isso falei. Então, se alguém crer que a saúde divina Jesus não conquistou e Deus pode usar da doença
ainda para ensinar alguma coisa, ela vai pensar errado, guardar no coração errado, vai declarar errado e vai ter a consequência do seu pensamento e da sua declaração. Alguém que se apropria pela fé da cura divina, entendendo Isaías 53, entendendo o que Pedro disse, entendendo o que Jesus disse, entendendo o que os apóstolos todos viveram, né? Paulo na ilha de Malta, uma víbora o picou e as pessoas que conheciam aquela víbora ficaram esperando. Gosto da versão, se eu não me engano, da NVI que diz, bom, estavam esperando porque a qualquer momento Paulo morreria. E Paulo não morreu. Ou seja, aquilo que Jesus disse acerca do que aconteceriam para aqueles que andassem nele e crescem, iria acontecer e aconteceu. Então a saúde divina é algo que Jesus conquistou na cruz por nós, e não nos apropriarmos disso pela fé, é não vivermos uma parte essencial, importante, do benefício que Jesus conquistou para nós através do seu sacrifício. Amém. Nós estamos quase no fim aí, queria passar aqui para o Regis um outro texto, que é um aspecto, nós poderíamos falar sobre cura aqui o resto da noite, né? Também temos a matéria Cristo aquele que cura. Você vai descobrir que Jesus ele não precisou usar as armas do diabo para ensinar. Ele sempre ensinou através da palavra, através do discipulado, e ele veio e desfez as obras do diabo. Todos que passaram por Jesus foram curados. Pelo contrário, muitos falam, não, mas a cura não é para todos. De fato, a cura é só para quem crê no que Deus disse, mas todos têm direito. Se crerem, poderão ser curados. Mas esse é um aspecto da realidade da nova criação, andarmos em saúde divina. Agora tem um texto, muitos também falam, e o Regis é também professor da matéria Vida de Prosperidade, e no texto de 2 Coríntios 8:9 diz, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre, por vossa causa, para que fosse enriquecido por sua pobreza. Muitos dizem, até cantam muitas músicas, que Jesus era pobre, que Jesus nasceu numa manjedoura porque era pobre, e entre outras coisas. Eu sempre já gosto de rebater com o primeiro texto, né? Com o primeiro argumento, aliás, que se Jesus fosse pobre, ele não precisaria de um tesoureiro para tomar conta das suas finanças, né? Então alguém pobre não precisa de tesoureiro. E Jesus de fato ele não foi pobre, mas a Bíblia fala ele como nosso substituto, que ele se fez pobre para nos tornarmos ricos nele. E muitos também dizem que é um ensino errado, muito falado, e muitos crentes acreditam que a pobreza glorifica a Deus, e nós sabemos que isso não é verdade. A pobreza também é um aspecto da queda, é também algo que o pecado trouxe, a pobreza, a falta, nada disso existia no Éden, na criação original. Antes do Regis responder, se você estiver aí no Instagram, nós estamos quase finalizando, talvez caia a live, mas se você aí ficar desconectado no Instagram, pule aí, nós estamos finalizando, mas passa aí para o YouTube, para nós finalizarmos, e depois dessa resposta que nós vamos dar as considerações finais, vamos também dizer aí as pessoas que ganharam os prêmios da noite. Legal, vamos lá. Eu já ouvi muita coisa a respeito de 2 Coríntios 8:9. As pessoas espiritualizam no sentido assim, não, mas isso é da questão espiritual que Jesus fez pobre. Não, o contexto todo é de dinheiro. É de dinheiro, é recurso material. Se pegar o contexto lá, ele está falando exatamente de dinheiro. Então, Jesus se fez pobre na cruz. As pessoas pensam que Jesus fez pobre enquanto ele viveu aqui. Ele se fez pobre na cruz. E Isaías fala que não havia nele nem beleza, nem formosura, que agradasse nem as pessoas, homem de dor, que ele estava ali. Então Jesus se fez pecador, se fez doente, se fez tudo aquilo que ele não viveu na cruz. E 2 Coríntios 8:9 é o mesmo contexto. E para não me alongar muito aqui, eu só quero falar de um texto que acaba com esse negócio. O próprio Jesus. Certa vez os discípulos de João foram questionar Jesus, porque o próprio João estava preso, não estava entendendo, e os discípulos foram questionar Jesus. Olha, João que está preso, aquele que pregou a seu respeito, pediu para perguntar se de fato você é Jesus, aquele que ele havia falado que viria, do qual ele não era digno nem de desatar a sandália dos pés. E é interessante a resposta de Jesus, ele fala assim, olha, fala assim para João, olha, os cegos eles começam a enxergar, os mancos começam a andar, os leprosos são curados. Então, para cada problema ele falava de uma solução. Para cada problema ele falava de solução. E quanto aos pobres,
eu estou pregando o Evangelho, porque a solução para a pobreza é o Evangelho. Jesus é a palavra viva que se fez carne. Então, Jesus veio para aniquilar a pobreza também, porque Ele ensinou a sua palavra. E a saída para você não viver na pobreza e na miséria é viver essa palavra que nós estamos falando aqui. O próprio Jesus respondeu nesse contexto. Exatamente. Todo o contexto do Evangelho é necessário riqueza financeira, vamos dizer a questão financeira, em todos os aspectos, mas missões é feito com dinheiro. Pessoas são alcançadas através do dinheiro investido no reino de Deus. E de forma nenhuma, a gente não tem como ter argumento nenhum na Bíblia que a pobreza de alguma forma glorificou a Deus. A falta nunca glorificou a Deus. Mas quando nós temos ampla suficiência, isso glorifica a Deus. E quer falar um pouco sobre isso antes de nós finalizarmos? Tem um problema da queda, né? Que é a transferência de responsabilidade. Nós observamos isso lá com Adão, né? Quando Adão foi questionado, Deus, foi a mulher que tu me deste, né? Ele já transferiu a responsabilidade. Eva, foi a serpente quem me enganou, transferiu a responsabilidade. Isso é um problema do homem caído, a transferência de responsabilidade. Então, o homem, ele tem as suas decisões erradas, chega numa situação de pobreza, né? E aí conhece Jesus e ainda continua com a necessidade de renovar a mente. Ele ainda tem essa transferência de responsabilidade, esperando que alguém faça alguma coisa para que ele saia dessa posição dele de miséria, e sabendo que em Cristo nós somos prósperos. Só que ele precisa ativar isso, renovar a mente e começar a mudar a sua semeadura, mudar as suas plantações, lançar a sua semente, porque a semente por si só vai mudar essa condição, né? Ele vivendo a palavra e andando em fé e lançando a sua semente, vai mudar essa condição. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós devemos ser doadores. Então, o homem caído, ele espera receber. Então, isso é um grande problema da transferência de responsabilidade. Isso vai estar em outros aspectos da realidade da nova criação também, né? Transferindo a responsabilidade para Deus, para Jesus, para a palavra, para o governo, para uma empresa, daquilo que ele deveria fazer. Então, mudar a mente, renovar a mente, praticar a palavra e lançar a semente, vai resolver o problema. Nós aprendemos no Rema que nós só podemos viver aquilo que nós podemos crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, mas ao que não crê, nada é possível. É o contrário disso. E muitas vezes vivem na falta ou enfermos porque não creem naquilo que Jesus já fez nessa realidade da nova criação, e acabam vivendo uma vida medíocre, que é a vida abaixo da média, vamos pensar assim, porque não tem o conhecimento. E os profetas já diziam que um povo perece por falta do conhecimento. E onde eu sempre digo para os alunos que quando o conhecimento da palavra entra, o problema sai pelo outro lado. Amém. Então, tudo que nós podemos viver nessa realidade da nova criação, se existe falta, se eu crer no que diz as Escrituras, eu vou começar a viver exatamente o que diz as Escrituras. Tudo que eu puder crer que já está escrito sobre essa realidade, eu vou poder ver a manifestação através da fé. E tudo recebemos através do que Jesus fez. Estamos em Cristo, recebemos essa nova realidade e não somos mais pedintes, mas a Bíblia fala que essa semente que nos gerou, essa semente incorruptível que é Jesus, é uma semente generosa. E generosidade fala sobre abundância, fala sobre boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos para as considerações finais aí, Regis. Bom, acho que é um tempo bem curto, né, para a gente falar de um assunto tão amplo. E a consideração final é aquilo que eu falei logo no início, eu quero retomar aqui. Eu não sei se todos que estão ouvindo aqui já tiveram a oportunidade de se matricular no Rema e estudar nessa escola que muda a vida. Não existe um chavão aqui, porque minha vida nunca mais foi a mesma, não é algo que a gente combina de falar aqui. Mas é uma realidade que nós vivemos, é a realidade da nossa criação após entender essa palavra. Então, se eu fosse você, independente do que você esteja fazendo, eu não me arrependo um segundo de ter abandonado uma pós-graduação para poder estudar no Rema, e 2 anos que acrescentaram muita coisa para mim, mesmo eu não entendendo naquele tempo ainda a amplitude de que tudo isso iria trazer para mim. Mas eu não me arrependo nem um segundo, porque depois o que eu consegui colher de viver essa realidade foi muito maior do que eu podia pensar e imaginar, porque esse é o Deus que eu sirvo. Então eu convido você, faça o Rema, saia da zona de conforto,
enfrente os medos, enfrente qualquer limitação e viva essa realidade a partir dessa decisão que você vai tomar. Impossibilidade não existe para Deus. Amém. O Rema é fantástico, como o Regis disse, essa frase, eu posso dizer também, o Rema mudou a minha vida, é algo fantástico. Agora, Mateus capítulo 7, Jesus ele dá um alerta, ele faz um alerta. Ele fala que existe uma diferença entre pessoas que ouvem e praticam, e pessoas que ouvem e não praticam. Então, tudo que você que está fazendo o Rema, você que fará o Rema, tudo aquilo que você aprender, coloque em prática, porque é a prática daquilo que aprendemos que muda as nossas vidas. Então, eu posso dizer isso, o Regis, o Diego, muitas outras pessoas podem dizer que a vida foi transformada porque as verdades, as revelações aprendidas no Rema foram colocadas em prática. Jesus disse que aquele que ouve e não pratica, ele é imprudente, ele é insensato, é como alguém que constrói sua casa sobre a areia, mas quem ouve e pratica, esse é prudente, é sensato, é como alguém que constrói a casa sobre a rocha, porque as tempestades, o dia mau virá para todas as pessoas, e quem estiver firmado com a sua casa na rocha, ou seja, ouvindo e praticando, esse vai passar tranquilo pela tempestade. Amém. Você aí que não fez o Rema ainda, sexta-feira, dia 16, temos aula presencial e você está convidado para vir fazer uma aula. Venha conhecer, venha escutar pessoalmente. Teremos a matéria Autoridade do Crente, uma matéria maravilhosa. Então você vai ter a oportunidade de presencialmente ter uma experiência. Eu tenho certeza, meu irmão, se você vir, você será abençoado. E invista em você, faça desse ano um investimento na sua vida, em conhecer as Escrituras. Porque o quanto que você conhecer vai determinar o quanto que você vai viver do que diz as Escrituras. E quando você chegar no céu, eu sempre digo que a gente vai chegar no céu e a gente vai ainda ter muitas surpresas de muitas coisas que a gente poderia ter vivido e não viveu por falta de algum conhecimento ou de revelação. E no Rema você vai ter essa oportunidade de ter muitas revelações da palavra de Deus. O material que o Rema usa é a Bíblia, e você pode ser inspirado nesse ano de 2021 a viver o melhor ano da sua vida. E qual é o melhor ano da sua vida? Quando o conhecimento de Deus entra no seu coração e você começa a falar com a boca e você vai começar a colher os resultados. Amém? Vamos falar agora das pessoas que ganharam o nosso sorteio. Você que participou aí pelo Instagram, nós vamos anunciar primeiro quem ganhou esse livro aqui do irmão Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Quem ganhou esse lindo livro aqui, se você não ganhou, você pode depois adquirir na nossa livraria, foi a Larissa Lima, de Arthur Nogueira. Amém? Você pode passar aqui na escola e estar retirando então o seu prêmio. Vamos agora também falar sobre quem ganhou essa camiseta maravilhosa. Nós estamos usando aqui a masculina, temos a das meninas aqui, uma bata linda, material maravilhoso para as meninas, numa cor rosa. E quem ganhou essa camiseta foi a irmã Ediane, que é aluna do primeiro ano, Ediane Lima. Então você também pode estar passando e retirando também a sua camiseta. Agora vamos para a matrícula. Nós vamos também dizer aqui quem ganhou a matrícula. Se caso você já fez o Rema, você pode estar passando. Lembrando que a matrícula é válida para esse ano aqui de 2021. Amém? Então quem ganhou a matrícula para o ano de 2021, Mariana Marques. Amém? Está correto, produção? Amém? Então está feito. Meus irmãos, não perca a oportunidade, essa live vai estar aí no YouTube. Eu sei que você foi abençoado, e você pode compartilhar com mais e mais pessoas, pessoas que têm o desejo de fazer o Rema, pessoas que você sabe que precisam ouvir. Então compartilhe, assim que terminar, compartilhe, fale para a pessoa, escute, vai te abençoar, vai edificar a sua fé. Você pode também nos seguir aí nas nossas redes sociais, para você estar por dentro de tudo. Temos aí o Instagram do Rema Campinas, um lugar de transformação de vidas. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Uma semana abençoada, e fique ligado aí para os próximos, teremos outras programações para vocês. Fiquem na paz.